Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde eu vou descrever todos os meus programas de carreira e detalhar um pouquinho do intuito de cada um deles, como eles se encaixam e se eles fazem sentido ou não para você. Isso vai te poder proporcionar um melhor entendimento dos serviços e se no final de tudo isso estiver alinhado com o seu objetivo, com a sua jornada, vai ter links ali para que você possa fazer uma inscrição, uma aplicação e a gente pode conversar depois ali e fechar qualquer um desses serviços, tá? Vou adorar ter você ali nesse lado aqui e te ajudar, te auxiliar nessa sua jornada, nessa sua carreira, tá bom? Então vamos lá. Então, aqui eu trouxe uma breve introdução e uma breve explicação sobre os serviços, tá? Para que você entenda aí de forma melhor, de forma assertiva. Lembrando que eu vou descrever bastante coisas aqui, mas você sempre vai poder entrar em contato comigo diretamente aí nos canais de comunicação, preenchendo os formulários, ou até entrar em contato diretamente, WhatsApp, enfim. Caso ainda tenha alguma dúvida, lembrando que a gente também vai ter uma conversa de alinhamento, então fique tranquilo, né, que dependendo do programa que a gente escolher aqui, vai ser feito de uma forma bem assertiva para todos nós. Tá? Então, esses são os programas de carreira, né? Eu tenho essencialmente neste momento 4 serviços. Os dois primeiros, eles trabalham muito a parte da mentalidade, que são os sabotadores, o perfil comportamental. E depois a gente trabalha ali em processos mesmo, com coaching e com a mentoria em si. Então aqui eu vou desenhar e explicar um pouquinho cada um desses processos para ficar ainda mais assertivo para vocês. Vamos falar primeiro deles, e eu devo confessar que esse foi o divisor de águas para que eu finalmente tomasse ali a minha decisão de sair do CLT e ir para se tornar um eu, né, um autônomo, né, ou eu empreendedor, né, é um serviço, hoje eu sou um dono de um negócio, sou dono aqui do meu próprio sistema de programa, e os sabotadores, eles têm, inclusive, para vocês entenderem, né, tem um livro, tá, este livro aqui, Inteligência Positiva, tá, do Cesar Chamin. E todo esse conceito ele foi baseado nesse livro dos sabotadores. Inclusive, existe um link gratuito para você fazer um teste e descobrir quais são os seus sabotadores, qual é o seu grau de evolução. Então, esse livro é muito importante, é muito legal. Né? Se vocês quiserem, sugiro que vocês procurarem ele e dar uma lida. E os sabotadores, eles têm como principal intuito limitar as nossas ações. Para vocês entenderem um pouco melhor, nós temos ali o maior sabotador de nós. Ele está simbolizado aqui como o Dick Vigarista, né? Ele é o chefe da gangue que coordena esses outros 9 que a gente tem aqui, né? Então, o chefão a gente chama de crítico interno e nós temos outros 9, que são esses caras aqui. Que é o insistente, inquieto, controlador, hiperrealizador, hiperracional, hipervigilante, vítima, esquivo e prestativo. Então imagina que o crítico interno, o nosso Dick Vigarista aqui, ele é o chefão e ele tem todos esses outros 9 sabotadores para poder trabalhar a favor dele, né? E todos nós, sem exceção, temos esses sabotadores dentro de nós e algum grau de utilização deles, né, de entendimento deles. Inclusive, quando nós fazemos esse teste, ele gera um gráfico parecido com esse aqui, né, e ele mostra ali, né, o quanto que o sabotador X está atrapalhando a nossa vida, né. Então, a gente tem aqui, desses 9, tem algumas figuras aqui, a gente tem, por exemplo, o sabotador esquivo, né, aquele que quando ele foge literalmente dos momentos de pressão, daquilo que não está dando certo, e literalmente não consegue se controlar nesse processo. Tem o vítima, né, que é aquela pessoa que se vitimiza o tempo todo mundo está errado, todo mundo, né, ninguém me ajuda, a vida, o azar, o céu, e vitimiza tudo e a todos, menos ela mesma, né? E tem também, por exemplo, aqui o hiperrealizador, aquela pessoa que não consegue parar em nenhum momento. Então, cada um desses sabotadores tem ali uma forma de atuar. E, entendendo um pouquinho melhor esse processo, imagine que esses sabotadores é uma forma da nossa mente, né, do nosso cérebro, se nos proteger de nós mesmos.
Então, ocorreu alguma coisa em algum momento nosso e nós criamos esses sabotadores. O intuito no nosso cérebro é para que possamos nos proteger deles, né? Então, entender quais são eles, a gente consegue desconstruir esses sabotadores, trabalhar na fraqueza dele. Então, e dessa forma a gente consegue literalmente parar de nos sabotar nesse ponto. Por que que eu disse, por exemplo, que o sabotador ele é um dos que me fizeram, né, fazer essa transição, por exemplo, ali, porque sempre tinha uma voz, que é o meu crítico interno, que é o meu Dick vigarista ali, né? Então ele ficava, cara, você não é capaz, você sempre trabalhou na CLT, você sempre trabalhou numa determinada área, quem é você para ir para outra área? Aquela voz que ficava ali me martirizando. E aí a gente tem todo um processo em sabotadores que a gente vai trabalhar o crítico interno, então a gente tem um processo onde a gente consegue interromper isso. Imaginem que tudo isso, todos esses pensamentos, todos esses processos são literalmente músculos que existem dentro do nosso cérebro que fazem com que isso seja uma realidade. Então a gente faz um processo onde a gente identifica ele, interrompe e depois a gente começa a ir para um caminho mais saudável, melhor. E isso a gente também escolhe um desses sabotadores, né? A gente sempre vai ter lá, além do crítico interno, né, que é o chefão da gangue, a gente tem um dos outros 9 que está um pouco mais aflorado ali, né? Então, por exemplo, tinha o hiper realizador. Então, quando eu fiz essa transição ali de CLT para ter o meu próprio negócio, eu ficava 24 horas vendo aquilo e aquilo me deixava realmente doido, assim. Eu não conseguia, toda hora tinha pensava naquilo, pensava que eu não conseguia descansar, não conseguia organizar as coisas. Então, eu identifiquei ele, consegui trabalhar, isso me deu mais tranquilidade para fazer outras coisas. E na sua carreira, esses sabotadores ele pode agir de muitas formas, né? Então, o sabotador ele pode, por exemplo, um controlador, né? Uma pessoa que não consegue delegar tarefas, uma pessoa que tem dificuldade em passar os processos, não porque ela não queira, mas é porque ela entende que ninguém vai fazer do jeito que ela vai fazer. Então, ela tem uma dificuldade muito grande com isso, né? Tem o prestativo tem um pouco dele também, né? O prestativo é aquela pessoa que quer ajudar tudo e todos e não se ajuda, né? Naquela simbologia, quando você pega um avião, que ele sempre fala, né? Pega a máscara, oxigênio, coloca em você mesmo e depois ajuda as outras pessoas. O prestativo não, ele quer ajudar tudo e todos, não consegue dizer não para nada, acumula um monte de função e fica ali literalmente doido de coisas que ele não consegue controlar e ainda fica bravo, ainda não entende por que as pessoas não quando ele quer algo em troca, as pessoas não voltam, né? Então, cada um desses caras aqui, por exemplo, insistente, que é um dos mais complicados, né? Aquele cara que, para fazer uma determinada coisa, por exemplo, hoje eu tenho o meu negócio, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho minhas redes sociais para trabalhar, e o assistente é aquele cara que quer fazer tudo perfeito. Então, imagine, né, eu tendo esse sabotador, o quanto que eu ia me fazer sabotar para fazer esse vídeo para vocês, por exemplo, de explicação e outros conteúdos, né? Então, ele acaba, você não sai do lugar e é muito ruim, né, esse processo. Então, isso é a importância dos sabotadores. Ele vai fazer, como diz no vídeo aqui, né, a maioria dos indivíduos e equipes ficam até 20% do seu potencial, do seu real potencial. Então, imagine bloqueando, identificando o quanto que você conseguiria aí melhorar toda a sua carreira, né? Melhorar processos, conseguir promoções, conseguir fazer uma melhor liderança, conseguir, inclusive, eu estou falando de carreira, mas isso também vai para nossa família, para o nosso relacionamento, com o seu marido, mulher, filho, enfim, vó, tudo ajuda, porque quando você entende isso, você consegue mudar. Inclusive, salvou, eu tenho relatos de pessoas que salvaram relacionamento, casamento, com esse processo. Então, ele é muito rico, ele é muito legal e trabalha muito na parte da mentalidade, tá bom? Vamos para o próximo. Agora vamos falar de perfil comportamental. Esse cara é extremamente importante, tá? Provavelmente você já teve algum tipo de devolutiva desse jeito, né? E aí existe ali dentro da metodologia DISC e todos nós temos um pouquinho desses 4 perfis. Então, nós temos neste processo que eu sigo, que é do IGT, do Instituto Jerônimo Temel, né? É um instituto que trabalha com coaching e tem esse processo de perfil comportamental, onde eu me formei ali como analista de perfil, como especialista de perfil comportamental. E a gente tem essencialmente 4 perfis, né?
E aí a gente tem sempre um que normalmente, né, a gente tem um que é o maior, um outro que se aproxima, e em alguns raros casos a gente tem três perfis que são muito similares, né? Mas essencialmente a gente tem ali um predominante. E isso, por que é importante entender isso, né? Na prática, no dia a dia? É a forma como eu vou me comunicar com todo mundo e como eu também quero ser percebido. E acredite, ter o real valor e discernimento disso é muito importante. Por exemplo, vamos falar de alguns casos, tá? De algumas questões para mim. Eu tenho, inclusive aqui nesse slide, tem aqui o meu teste, tá? Esse é o meu teste que eu fiz recentemente. Eu sou, por exemplo, planejador, né? Essencialmente planejador com um pouco de analista. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles, depois eu vou trazer o meu caso, que fica mais fácil. Os executores, né? Os executores, e lembrando, pessoal, não tem perfil errado, não tem perfil certo, todos são ótimos, são maravilhosos. E quando você entende cada um desse perfil, é muito legal. Primeiro, é legal você entender seu perfil para saber o que você está fazendo hoje, está alinhado com o seu perfil e você se sentir mais confortável com o que você faz. E segundo, você entender e ter essa percepção de como que você vai se comunicar com várias pessoas, né? Então, os executores, né, eles são pessoas que são tarefas, né? Eles gostam de ser energéticos, eles não têm medo de fazer as coisas, são audaciosos, são corajosos, mas eles querem executar, eles não querem muito blá, blá, blá. O executor é o cara que vai literalmente pôr a mão na massa. Pessoas que têm um perfil mais técnico, tendo esse perfil executor, eles conseguem fazer melhor, porque eles conseguem executar muito bem as coisas, né? Sem uma necessidade ampla de ter que ficar se aprofundando, tem que executar. E ele tem uma real dificuldade justamente quando você precisa fugir disso, né? Bem interessante. O comunicador é o cara que é o aqui mais sociável, aquela pessoa que chega conversando com todo mundo, comunicando com todo mundo, já muda o ambiente. E o comunicador ele já tem um perfil ali mais, né, persuasivo. Então, pessoas com perfil comunicador normalmente ali estão ligados mais na área comercial, nessa área de estar tomando melhor e tudo mais. E eles têm ali uma dificuldade quando você precisa travar eles ali em um determinado lugar, ambiente ou uma rotina, né? Eles normalmente gostam de estar mais soltos ali e ser livres para fazer as coisas do jeito que vem. Eles não têm medo de pôr as coisas em ação, né? E tem um planejador. Esse cara sou eu, como diria o Roberto Carlos, né? Eu sou o perfil planejador sempre. Os perfis planejadores são os perfis mais calmos, mais tranquilos, né? O perfil planejador, ele gosta de processo, começo, meio e fim, saber o que ele tem que fazer, como e onde, né? Então, ele é literalmente planejador. Então, perfis planejadores, por exemplo, quando você tem que fazer ali um mapeamento, uma estratégia, um projeto, e você precisa mapear os pontos, por exemplo, um gerente de projetos, eles são muito bons porque consegue se antecipar e ver e trazer tudo isso à tona, né? E os analistas são as pessoas consideradas talvez as mais inteligentes ali, aquelas pessoas que adoram aquele desafio técnico, são muito especialistas no que fazem, adoram ficar ali executando planilhas, processos, ferramentas mais densas, relatórios, um BI intenso. Então, essas pessoas analistas, elas são literalmente muito, 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 muito ficadas ali no processo, no detalhe do detalhe. Então, vamos trazer uma simbologia? Estamos os 4 perfis numa mesa, vou ter que ir para a praia. E aí, cara, começa a conversar. O comunicador já fala, vamos lá, não sei o que, tal, vamos fazer, já vai chamar amiga, já faz tudo e já vai. O executor ele fala, tá bom, vou pegar meu carro e a gente vai ali e já desce para a praia. Então ele já vai executar. O comunicador já quer envolver todo mundo, já quer fazer as coisas. O planejador, ele fala, cara, mas a gente vai para qual praia? Mas, puxa, já tinha me antecipado, esse final de semana eu vou estar XPTO, porque ele normalmente já planejou tudo o processo dele, né? E gosta de planejar para aqueles detalhes. E o analista, o cara vai perguntar, peraí, vamos para a praia? Com qual carro? Quantas pessoas vão? Em que lugar a gente vai ficar? Como a gente vai ficar? Vamos comer aonde? Ele vai pegar todos os detalhes possíveis e imagináveis. Então, ter esse entendimento te ajuda no relacionamento interpessoal mesmo. Então,
Você, por exemplo, tem um líder, um par seu, e é uma pessoa normalmente mais fria, mais direta, não gosta de rodeio. Às vezes não é que ela é uma pessoa ruim ou mal educada, simplesmente ela tem um perfil mais analista, mais direto, mais rápido, né? E foi até uma experiência de vida bem legal. Eu tinha, quando eu estava ensinando CLT, eu tinha algumas missões de reportar ali o custo de uma determinada solução para CEOs, diretores. E normalmente quando a gente já vai com aquele, quando a gente vai falar de CEO, a gente já tem aquela percepção prévia, que tem que ser algo direto. Normalmente eles têm uma agenda bem apertada, então você tem que ser muito, 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 muito direto. Mas eu tive experiência com dois tipos de CEOs. Um que literalmente era analista, que era esse cara que já chegava, já tinha números, já queria saber como resolver e tudo mais. Mas teve um outro CEO que ele era mais comunicador. Então, a reunião, mesmo sendo direta, é interessante. Pô, e aí, tudo bem? Como que tá? Como que tá o tempo? Como que você tá? Faz tempo que você foi? Lembra de uma história que aconteceu? E acredite, só esse detalhezinho, ele muda muito. Então, imagine você saber esses perfis, tanto para você se entender, saber se o que você faz hoje ou o que você pretende fazer faz sentido com o seu tipo de perfil. Por exemplo, é, está, eu vou falar um pouquinho da minha própria história, tá? Para poder ajudar. Eu vim numa área técnica da área de TI, e eu sou o perfil planejador. E eu sempre trabalhei em boa parte com executando tarefas. Então eu gosto assim de uma rotina, mas eu nunca me senti feliz naqueles processos. Eu nunca gostei de ficar lendo documentações extensas, aquelas certificações. Mas enfim, estava lá, estava executando. E chegou um determinado momento da minha própria carreira que eu entendi que eu falava melhor, que eu sabia me comunicar, que eu tinha alguns processos. Então eu acabei me tornando fazendo uma mudança de carreira, né? Com a transição quando você, igual eu fiz agora, eu era um profissional de TI, agora eu sou um profissional de desenvolvimento humano. Então você pode, né, fazer esse processo aí de mudar, né, todo esse contexto de, poxa, eu era muito executor e fui para uma área de adoção, uma área chamada sucesso do cliente, onde eu fazia adoção e falava com as pessoas e planejava a adoção deles. Eu me senti muito melhor, muito mais realizado, só com esse primeiro ponto. Estava muito feliz e tive bastante conquistas relevantes, inclusive aumentos ali de promoções, salários, foi bem legal. Só que eu ainda não estava completamente realizado. Né? Por que, que eu não estava completamente realizado? Antes disso, né, só para vocês entenderem então aqui do gráfico, então tem aqui o meu perfil, que é planejador e analista. Então eu sou uma pessoa que me planejo bem e executo bem as coisas. Então, qual que é a minha facilidade? De planejar, por exemplo, a minha transição de carreira, que foi bem legal. E qual que é a minha dificuldade? Pôr em prática, pôr em ação, executar ou me comunicar, que é exatamente o outro ponto da balança. Então, estou exercitando isso agora, estou aqui com você, me comunicando, falando, enfim. Então, sempre a gente consegue trabalhar, mas eu gosto, é importante a gente ter essa percepção do perfil, né? E aí, voltando nessa mesma história que a gente estava comentando, eu estava ali, estava trabalhando na área de sucesso do cliente, fazendo workshops, indo para uma área até mais comercial do que técnica. Estava me sentindo até feliz com essas mudanças, mas não era aquilo ainda, eu não estava realizado. Sabe quando você acorda, você vai para o trabalho, você está fazendo, mas existe um desconforto? Não sei se vocês passam por isso também, né? Não tem aquele sentimento de entrega, de satisfação do que você faz. Então, eu conheci o coaching. Eu conheci o coaching através do Jerônimo Temel. Ele tem um podcast, que eu consigo que vocês assistam, de produtividade de tempo, chamado Sair da Média. E eu consegui conhecer um pouquinho desse processo de produtividade que eu também entrego, que é muito bom. E nessa entrega do Jerônimo, ele tem alguns eventos de transformação e tudo mais. E dentro desses processos ali, que me ajudou muito a ter esse processo. E o que o coaching me trouxe? O que o coaching traz de benefício? Né? E o coaching foi o principal agente na minha mudança. E hoje eu tenho um trabalho bom, eu tenho meu próprio tempo, minha própria agenda, não preciso, né, liberdade de olhar, fui trabalhando onde eu quero, fazendo com que verdadeiramente faz sentido para mim, me transformando, ajudando as pessoas a se transformarem, a terem uma ferramenta, um caminho para serem tudo aquilo que elas podem ser. E o coaching faz isso.
Mas e o coaching, né? O coaching não é um processozinho, né? Ele é uma metodologia que já existe há muito tempo, e já tem milhares e milhares de pessoas que passam por esse processo, e eles têm aí aquele processo de sair do estado atual para o estado desejado. Então, eu não entrei em um emprego legal e eu queria ter ser um líder melhor, eu queria fazer uma transição de carreira, eu quero fazer uma mudança de carreira, eu quero me recolocar no mercado, eu quero... Eu não sei o que eu quero. O coaching também entende isso. Eu não sei o que eu quero. Eu acordo, não estou feliz e não sei. Literalmente não sei o que eu quero fazer. Eu sei que eu quero trabalhar com algo que faça mais propósito e que seja bem remunerado por isso. É isso que eu quero. É nisso, mesmo quando você está literalmente perdido, o coaching ele te ajuda. Por quê? Dentro do Instituto Jerônimo Temer, que é onde eu me formei, a gente tem ali 4 pilares na metodologia. E o primeiro pilar dele que a gente trabalha, eu vou listar aqui, então é só uma parte do processo, chama Jornada da Realização. E isso já vai te fazer você entender um pouco melhor. A Jornada da Realização, ele tem ali um pilar de 5 Cs e um A, que são, o primeiro é clareza plena, então a gente vai trabalhar ali para você entender o que literalmente você quer e busca, porque, por exemplo, tá, já teve processos de coaching, uma pessoa queria melhorar no seu trabalho e no final do processo da primeira sessão, ela, ela acabou comentando, falou, olha, eu não quero chegar em casa cedo porque eu não suporto chegar em casa e o meu, né, porque eu quero me divorciar, enfim. E isso nada mais é do que um processo que ela tem que resolver. Não é um trabalho que ela tem que resolver, né? É na casa, no relacionamento. Então ela precisa resolver o relacionamento dela para ela poder se pensar, literalmente, fazer. Então, às vezes a clareza está nisso. Às vezes a pessoa está num trabalho onde ela até gosta do que ela faz, mas ela não se sente bem. E às vezes não é o que ela faz que está errado, é o lugar que ela está. Então, às vezes fazer uma mudança, ou às vezes tem dentro da mesma área, né? Você tem várias funções. Quando eu falo, por exemplo, de TI, né? A gente pode ser N coisas com vários contextos. Uma área, por exemplo, de uma controladoria também, você pode ser várias coisas. Então, às vezes você pode fazer uma mudança, né? Você, por exemplo, contas a pagar, você quer ir para o financeiro, você quer trabalhar com redes e você quer ir para a área de segurança, você quer, enfim, igual eu era um profissional de TI de cloud e fui para a área de sucesso do cliente. Então, na área de TI, que era uma consultoria, né? Então, a gente consegue ter clareza disso. E também, você consegue criar, e ter certeza, por exemplo, eu quero uma promoção, eu quero ser um líder legal, eu quero melhorar, eu quero melhorar meus processos. Então, a gente tem a clareza plena disso. Depois a gente vai definir qual é o caminho que a gente vai seguir para fazer isso. Então, imagina que você vai entrar no seu carro e vai viajar, vai para a praia. Então, é um deles que você nunca foi. Então, você vai entrar, ok, vou para a praia, clareza plena. Caminho, qual é a praia? Então, tem que ter o quê? Endereço, né? Então, é mais ou menos isso. O caminho é para onde nós vamos direcionar. Para onde que a gente vai ir? Eu estou parado, imagine que eu tenho aqui, eu estou rodando, eu vou para lá. Beleza. Qual é o caminho que eu vou seguir? Eu vou seguir aqui caminho X. Depois que eu definir isso, esse caminho, aí eu começo a fazer o quê? A caminhar. Só que antes de definir o caminho, eu tenho que fazer isso de forma alinhada. Então, a gente faz todo um processo para saber se verdadeiramente aquilo que você viu ali na sessão de clareza plena faz sentido. Lembrando, pessoal, que o coaching é um processo em 10, 12 sessões, cada uma vez por semana. Então, você vai construindo isso, tá? O perfil comportamental sabotador individual é uma ou 2 sessões, é um processo mais avulso, podemos dizer assim. O coaching não, ele já é uma metodologia que se divide em 10 e 12 sessões. Então, dentro desse processo, a gente vai ter clareza plena, escolher o caminho, começar a caminhar, ou seja, entrei no carro, coloquei o endereço, peguei o carro e fui. E quando você começa a caminhar, né, por exemplo, eu quero sair daqui e fazer... Quero ir daqui, estou em São Paulo, quero ir para, sei lá, Curitiba. Dependendo, o tanque não vai dar. Então, o que eu tenho que fazer enquanto eu estou caminhando? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que passa seu carro. Então, tem que ter energia, tem que ter propósito, porque, cara, você vai acordar, as coisas vão dar errado, vai ter um monte de interferência. E acredite, sempre que você está buscando uma mudança, né? Sempre vai vir, sempre tem uma força igual ao contrário que vai te impedir de você ir de forma mais fluida. Então sempre vai ter processos, pessoas, situações que vão fazer você brecar e impedir de você, vai ser uma interferência nisso.
Então, você tem que encontrar quais são os recursos que vão fazer com que eu siga em frente, que eu não desista, faça tudo. Então, vou ter o quê? Consistência, o quarto C. Tendo a consistência para chegar onde eu quero, a minha conquista, que é transição de carreira, quer mudar de trabalho, quer trabalhar fora do país, quer passar no concurso público, quer ser, enfim, quero ser um líder melhor, ou quero também recolocar no mercado. Você tem um objetivo, e isso é traçado no processo de coaching, tá? E aí você vai ter a sua conquista de forma alinhada com um propósito, para que você não pare no caminho. E a gente faz um checklist disso, e tudo isso são respostas que o coaching extrai de você mesmo, você responde de você mesmo, se organiza, e essas ferramentas, essa metodologia incríveis fez isso. Então, no processo de coaching, eu defini que eu ia, sim, de fato, fazer uma transição de carreira. Eu consegui estruturar essa transição de carreira de uma forma que eu entendesse para onde eu tinha que ir. E isso foi verdadeiramente muito bom. Aqui tem um livro chamado Arte de Falar e Fazer, do Jerônimo. Daí também ele é autor de livros, né? O próprio Jerônimo, que é onde eu formei. Também lá tem 3 livros que foram best-sellers, ele fala de produtividade e tudo. Essa arte de falar e fazer é muito legal. Ele te dá essa consistência no processo de coaching. E o Tony Robbins, né? E é o principal coaching que fala do mundo, nos Estados Unidos, coaching de várias celebridades e pessoas importantes lá. E fala, é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Então, se você toma um rumo errado, você gasta muita energia, propósito, tempo, energia e dinheiro em algo que não faz sentido, não está alinhado com o que você quer, ou não está com o seu perfil, ou tem um sabotador que te trava. Então, por isso a gente trabalha primeiro a mentalidade no começo do lado do processo. E aí a gente vai trabalhar toda essa clareza. E se você tiver mais certeza disso, você vai caminhar de forma mais rápida, melhor para isso. E esse foi o terceiro serviço. Então, falamos de sabotadores, né? Falamos dos perfis comportamentais. E dentro do coaching de carreira. E nesse processo de coaching, tá, pessoal, a gente também está falando de valores, a gente traz outros elementos muito importantes para a gente conseguir. E aí, nós temos o último, né? Porém, obviamente não menos importante, o processo de mentoria, tá? Então, entendi. O que eu tive até agora com meus programas, né? Eu consegui, né, inicialmente, entendi que eu tenho sabotadores, que os meus sabotadores, eles me limitam. Eu tenho um crítico interno, que é uma voz que fica falando. O meu crítico interno, eu dei um nome pra ele, chamo ele de seu merda. E quando ele começa a falar, cara, você não pode, isso aqui, eu falo, fica quieto, seu merda. E já resolve, já corta, e já vou pro caminho que eu tenho que seguir. Ele já não me faz paralisar, né? E os perfis comportamentais, que são excepcionalmente importantes, né? Para você, em qualquer situação, tá? Entender de perfil pode salvar um relacionamento seu, pode fazer se aproximar de uma pessoa. Por exemplo, um exemplo de vida mesmo, né? Por exemplo, teve um casal e teve uma festa e aí o rapaz, né, o cara levou a sua noiva, né, para uma festa da família do cara. Chegamos lá, a família do cara é uma família assim, essencialmente comunicadora, todo mundo fala, brincando e tal. E a esposa dele, né, a noiva dele, era um perfil mais analista, mais quietinha, mais fechada. E ela é uma pessoa que ficou mais quietinha, não se interagiu tanto e tudo mais. E aí, por exemplo, veio a mãe do cara e falou, pô, mas você vai casar com ela, olha lá, não liga pra gente, fica no canto, antissocial. E não é nada disso, né? Na verdade, ela só teve um problema ali uma característica da pessoa. Ela é uma pessoa mais quieta. Mas ela estava ali, estava interagindo do jeito dela, estava bem, não tem problema nenhum. Então, às vezes, as pessoas, se a gente não tem essa percepção, a gente pode tornar um casamento, por exemplo, tá? O mesmo vale quando a gente fala dos nossos filhos, entender seus perfis, suas características. Naquele livro também que o Gerando trouxe, aí de falar e fazer, ele mostra que a gente tem barra de energia, pessoas que são mais noturnas, mais matinais, mais vespertinas, enfim. Entender isso vai te fazer muito bem. E falando de carreira, isso vai te ajudar a entender o seu par, como ele funciona, né? Se ele, a característica dele, para saber como que eu vou me comunicar com ele. Ter também a empatia de trabalhar, né? Entender a característica dele e saber o que também eu quero. E como me reportar para o meu líder, saber a característica do meu líder, o meu fornecedor, igual eu, tinha que fazer reportes ali para CEO, diretores.
Então, ter essa percepção é essencial. E onde que entra ali, por exemplo, a mentoria, né? Eu quero que vocês se atentem aqui a esses quatro. Então, o primeiro aqui é o Dick Vigarista, né? Os sabotadores. Tem os perfis comportamentais, né? Que a gente precisa trabalhar. Faço um processo de coaching, estruturo, tenho clareza do que eu quero, caminho, conquisto, faço tudo que tem que fazer. Só que quando a gente tem tudo isso, é muito legal, muito importante, mas a nossa vida, nós precisamos de mentores para a nossa vida. Nossos mentores podem ser nossos pais, pode ser um amigo seu de profissão que te organiza, que você se socorre, pode ser uma pessoa, um líder que te dá apoio, pode ser seu par, né? Então, a gente tem ali, dentro da nossa área de formação de vocês, a gente tem pessoas que são referências ali, né? Então, por exemplo, na área de TI eu tinha vários mentores importantes ali, tinha na área de segurança, o Wellington Agapto, eu tinha o Rafael Bernardes, a gente tinha Fábio Rara, tinha caras ali excepcionalmente bons, a gente chamava na Microsoft, chama MVP, né? Most Valuable Person. É uma pessoa literalmente referência ali. Então, esses mentores me ajudaram aí a ter entendimento de várias soluções, vários processos. Inclusive, nessa minha transição, eu tive uma mentoria para uma pessoa que me deu um passo a passo de como é que é o processo, como é que eu começo, como é que eu estruturo essa transição, quais são os passos, porque agora eu sou dono de um negócio, né? A parte de aplicação das ferramentas é a parte mais gostosa do meu processo. Mas é um negócio, tem que vender, tem que escalar, tem que fazer tudo. Então, muda-se tudo. E aí, quando você começa a ir, mesmo com clareza, tem todo esse mundo. Imaginem essa imagem que eu estou colocando aqui, né? Cara, vão aparecer várias dúvidas, vários processos, como funciona, como que eu vou, qual é o melhor jeito, qual que é a melhor ferramenta, qual que é o melhor curso, qual que é, né? Por exemplo, na área de TI, tem uma mentoria forte, né? Então, TI é muito isso. Então, entender seu perfil é legal. E aí, eu com a minha bagagem de TI, eu consigo te dizer qual é o setor de TI que mais faz sentido para você, se é DevOps, se é segurança, se é rede, se é nuvem, se é dados, enfim, tem várias coisas. E aí, te dando clareza. Então, o mentor, ele cria atalhos, ele te ampara, ele te ajuda, ele pega na tua mão e te leva para lá. Então, o meu processo de mentoria é justamente isso, né? E o meu processo de mentoria, ele tem os processos de mentalidade, porque, pessoal, ninguém vai para o próximo nível se não mudar a sua mentalidade. Pessoas ganham ali dinheiro, rios de dinheiro em pouco tempo, tá sem dinheiro, tá pior do que estava. Pessoas às vezes conseguem algumas promoções e não veio da forma correta, ela se sente completamente perdida e não se consegue se dar bem. Então, um mentor, ele te pega pela mão e te ajuda. Então, nesse meu processo de mentoria, a gente vai trabalhar essa mentalidade, faz a jornada de realização para ter clareza do que a gente quer, faz um mapeamento de carreira. Então, poxa, dentro do que eu quero fazer, quais são as melhores opções, qual é o melhor caminho, qual é o melhor jeito, qual é o passo a passo de me ajudar aí, né? Quais são as boas práticas que eu preciso ter quando eu quero tomar essa decisão. Por exemplo, um exemplo prático de mentoria, tá? A pessoa, tá? Ela trabalha CLT, então um trabalho bom, fez um processo de coaching, entendeu que ela quer fazer uma transição, ela não quer ser mais CLT, agora quer ser um dono de negócio, um autônomo, um profissional liberal, um empreendedor. Só que, filho, a pessoa tem 2 filhos, tem coisa para pagar, os boletos não aceita desaforo, então ele tem que travar. Só que você não precisa largar um para ter o outro. Você fazer um estudo, uma transição de carreira. Então imagina que tem 2 ilhas, né? Então você tem a ilha de cá, e essa ilha, ela é onde você tá? O seu trabalho é CLT. E aqui é onde você quer ir. É a minha transição. Quero sair do CLT, quero vir aqui, tá? Ter o meu próprio negócio. Então eu trabalho aqui de segunda a sexta, faço o meu trabalho, honro o meu trabalho. Final de semana e pós-horário de trabalho, eu venho aqui na outra ilha e começo a trabalhar, construir, mexer, fazer atendimento, fazer processo. Voltou a hora de vir para cá, CLT, volto. Quando aqui estiver bom, né? Imagina que aqui é uma ilha, eu construí essa ilha, se ela estiver legal, boa, bonita, rentável, com segurança, eu saio daqui, agradeço, honro e vou para cá. Então, é basicamente isso, tá? Que a gente tem ali de opção para a gente trabalhar nesses pontos. E essa é o mentoria. Então, foi um vídeo meio longo, pessoal, mas eu verdadeiramente gostaria que vocês entendessem, né, o valor que tem aqui dentro desses programas, o quanto ele pode ajudar.
Claro, os processos de coaching e mentoria têm um investimento maior. Mas, pessoal, ninguém vai do outro lado sem investimento, sem investir em você mesmo, tá? Eu continuo tendo mentores, vou ter mentores por toda a minha vida. Tenho processos que tem dezenas de reais aqui investidos. E vou continuar a ter, porque essas pessoas, eles criam atalhos, eles não dão segurança à tomada de decisão e tudo mais. E eu gostaria, literalmente, de trazer aí, né, de participar da jornada da sua carreira aí. Então, os programas, eles são programas mais simples de mentalidade, onde isso é uma parte inteira para a gente conhecer. Tem um conteúdo gratuito no YouTube também, que vocês vão poder absorver. A gente vai estar sempre juntos também, né? Peço, se você quiser também pode me seguir aqui nas redes sociais, né? Então, eu tenho aí, por exemplo, as minhas redes sociais. Eu tenho meu perfil no Instagram, que é o Rubens de Silva. Também você pode me procurar no YouTube, no canal, também com o mesmo nome. Tudo é Rubens de Silva, né? E também você pode sempre me procurar ali e ter essa referência. Então, o que, que eu busco com a minha mentoria? Né? Minha mentoria é porque, como eu disse, eu sou apaixonado pelo desenvolvimento humano e gestão comportamental. Descobri no coaching a minha paixão é ajudar as pessoas a evoluir e se destacarem profissionalmente. Atuo como coach e mentor de carreira, visando realizar objetivos e sonhos dos meus clientes. Então, hoje eu vivo um momento muito bom na minha vida, muito feliz de estar fazendo um propósito que eu quero, um papel que eu acho que todo mundo, né, vê um mundo, é um projeto para dar certo. Sinto o meu lugar no mundo hoje, tenho um propósito, tenho clareza, acordo sabendo o que eu tenho que fazer, como e onde. E sinto uma enorme satisfação em estar aqui, né, de ser um instrumento para transformar a vida dessas pessoas. E eu tenho certeza que juntos a gente vai conseguir resultados incríveis, tá bom? Minhas certificações, tenho aqui nas formações de coaching do IGT, tenho acionado com perfil comportamental, sou aqui também, né, trabalho como uma especialidade aqui em certificações e também sou membro do ISF, do ICF, né, do International Coach Federation, né? Então, por a minha formação em coaching pelo IGT me permitiu ser membro do International Coach Federation, que é um ambiente espetacular, onde tem aí várias coisas de pesquisa e tudo mais. E sempre lembrando, pessoal, um processo que tem muito de processos, tem muito de PNL, né, de programação neurolinguística, inteligência emocional, para a gente trabalhar isso. Tem muita ciência, tem muita metodologia, muita coisa que deu certo. Então é um valor muito legal, muito importante e realmente traz muito resultados. Tá bom? Espero que tenha ficado um pouco mais claro ali como funciona todos os meus programas. Lembrando, vocês têm as formas de aplicação para a gente conversar. Você tem os meus contatos, né? Nas redes sociais e aqui no site. E é isso, tá bom? Ou no próprio canal do YouTube também, deixe seu comentário ali. Esse vídeo vai estar em alguns locais, né? Então, espero que verdadeiramente eu tenha te ajudado a entender um pouco melhor de como funciona os meus programas, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo e atenção até esse momento e nos vemos por aí. Um grande abraço e valeu!